Olá, pessoal! Voltamos com a disciplina de bioquímica. Vamos ver mais uma via metabólica importante para o nosso sistema orgânico, tá? Para o nosso organismo. Hoje nós vamos ver sobre a oxidação de ácidos graxos e de aminoácidos. Nós vimos em algumas aulas atrás sobre a respiração celular, correto? Na qual nós vimos três vias muito importantes: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. Todos esses processos era para quê? Para obter energia. Né? Nós precisamos de energia para o nosso corpo. Tudo aquilo que nós ingerimos, todo o nosso alimento, vai ser transformado em energia para qualquer atividade celular. E a nossa moeda, né, principal para a atividade celular é o ATP. Então, esse processo da respiração celular é importante para a produção de ATP, para a produção de energia. Mas, quando nós não temos carboidrato, né, nós vemos na glicólise, na qual nós ingerimos lá um carboidrato, um pãozinho com um hambúrguer, né, cheio de glicose. Essa glicose, ela vai ser quebrada para nós obtermos energia. Mas quando não temos carboidrato, né, não temos essa glicose, nós podemos utilizar os lipídios, podemos utilizar a gordura como fonte de energia. E é essa oxidação que nós vamos ver agora, a oxidação dos ácidos graxos, do lipídio, da gordura, ok? Bom, a oxidação dos ácidos graxos, ela também pode ser chamada de beta-oxidação. A beta-oxidação nada mais é, então, que a quebra desses lipídios para a conversão de energia, para produzir energia para a nossa célula para fazer qualquer atividade. E ela vai ocorrer principalmente em situação de jejum, ou seja, quando nós não estamos ingerindo carboidrato. Eu preciso tirar a energia de algum lugar. Então, a segunda opção são os lipídios, tá? Os lipídios, eles são a segunda opção porque eles demoram um tempo maior para fornecer energia. Carboidrato fornece energia mais rápido. Porém, os lipídios, os ácidos graxos, ele fornece uma quantidade muito maior, uma quantidade maior de energia quando comparado a carboidratos ou proteínas, ok? E a gente vai ver agora um pouquinho de como ocorre todo esse processo de oxidação. Primeiro, quando nós ingerimos lá uma gordura, né, algum doce cheio de lipídio, quando essa gordura ela chega no nosso organismo, lá no nosso estômago, no nosso intestino, nós precisamos transformar essa gordura macroscópica em algo microscópico e solúvel, que é capaz de ser degradado. Por isso, nós temos os sais biliares, que é produzido pelo fígado e fica armazenado na vesícula biliar, tá? Como nós podemos observar aqui na imagem. Então, nós ingerimos a gordura, a vesícula biliar vai ter aqui os sais biliares que vão fazer a emulsificação dessa gordura da nossa dieta. O que é isso? Esses sais biliares vão funcionar como um detergente. Ele é um composto anfipático. Ele tem uma parte que tem afinidade pela água e uma parte que é hidrofóbica, não tem afinidade pela água. A parte que é hidrofóbica interage com a gordura e a que tem afinidade com água interage com as moléculas de água, formando uma micela, né? A gente já vimos isso nas aulas anteriores, a formação de micela por causa dessa bicamada, né, fosfolipídica. Aqui, então, essas micelas formadas vão facilitar a degradação da gordura, tá? Ela vai fazer com que esses lipídios, esses ácidos graxos, sejam mais suscetíveis à ação de enzimas que vão realizar essa quebra ao longo de todo o processo. Principalmente a ação das lipases. Então, as lipases são as enzimas principais responsáveis pela quebra do triglicerídeo, pela quebra do ácido graxo. Tá? Ele vai quebrar o triglicerídeo, a gente já viu lá na aula de lipídio, que é formado por 3 cadeias de ácidos graxos, em 2 cadeias ou uma cadeia, tá? Então, vai ser o monoglicerídeo ou diglicerídeo, ou ainda liberar, né, ácido graxo sozinho, livre, ok? Esses ácidos graxos, né, que foram ali liberados,
eles vão ser, então, absorvidos pelas células que revestem o nosso intestino, pela mucosa intestinal. Ali, esses compostos ali da degradação, sejam um monoacilglicerídeo, seja um diglicerídeo, ele vai ser absorvido por essa mucosa, ok? Depois de ser absorvido ali na célula, ele vai ser empacotado junto com proteínas, formando uma lipoproteína que a gente chama de quilomicron, tá? Quilomicron. Então, vai ser assim, ó, um agregado de proteínas carregando essa gordura, esse ácido graxo no seu interior, ok? Essa estrutura, então, ela vai ser levada através da corrente sanguínea para os tecidos onde estiver precisando dessa gordura, onde estiver precisando desse ácido graxo. Ali, durante esse transporte, ainda no capilar, ainda ali no tecido, ela vai ser degradada mais uma vez, tá? Vai degradar tudo aquilo que tiver de triglicerídeo ainda no interior, para fazer mais uma quebra. Depois dessa quebra, então, ela vai ser absorvida pelas células. Então, esses ácidos graxos serão absorvidos por cada célula. Ali na célula, ele vai poder ser oxidado, né, para produzir energia, ou vai ser agregado novamente para servir como uma reserva de energia quando precisar, tá? Então, ele pode ser dissolvido, oxidado para formar energia, ou pode se agregar novamente para formar uma reserva de energia, como armazenamento, ok? Vamos lá. Bom, então aqui nós vimos como ocorre esse processo da quebra ali no intestino, né? Um processo mais geral, não é ainda muito bioquímico. Tudo aquilo que sobra de triglicerídeo, ele vai ser encaminhado para o fígado. E lá no fígado é que vai ocorrer a beta-oxidação, tá? Então, chegou no fígado. Os ácidos graxos, eles vão ser oxidados no interior da mitocôndria, tá? Então, isso é importante vocês se lembrarem. A partir de agora, tá, pessoal? Ali é para a gente entender como ocorre o processo até chegar na célula. Chegou na célula do fígado, ele tem que entrar na mitocôndria. Isso é muito importante. Mas algumas cadeias de ácidos graxos, elas são muito grandes. Elas não conseguem atravessar a membrana plasmática facilmente, sozinha. Ela precisa de uma ajuda. Aquelas que têm até 12 carbonos conseguem entrar sozinha, tá? Consegue atravessar essa membrana mitocondrial. Já aqueles que têm mais de 14 carbonos não conseguem. Então, ela vai passar por um ciclo, que nós chamamos de ciclo da carnitina, tá? Ciclo da carnitina. A gente já vai ver como ocorre esse ciclo. Então, ó, a primeira reação que nós temos na oxidação. O ácido graxo vai se ligar a uma coenzima A, tá? Quem vai fazer essa ligação? É uma família de enzima que nós chamamos de acil-CoA-sintase. Aqui, ó, acil-CoA-sintase. Então, a acil-CoA-sintase vai ligar o ácido graxo com uma coenzima A, formando um acil-CoA graxo. Mas essa ligação precisa de energia. Então, nós vamos usar a energia através da quebra do ATP. Vai ocorrer a quebra desse ATP formando um AMP, ou seja, uma adenosina monofosfato, tá? Com um fosfato, e a liberação dos outros dois fosfatos aqui inorgânico, ok? Então, o ATP, adenosina trifosfato, é quebrada em um fosfato, monofosfato, mais os outros dois fósforos ali inorgânicos, ok? Beleza. Temos aqui, então, a nossa molécula que vai começar a oxidação. Essa aqui, ó, acil-CoA graxo. Essa é a nossa molécula que vai iniciar o processo de oxidação. Mas, esse acil-CoA graxo, ele precisa entrar na mitocôndria para ser oxidado, ok? De que forma? Ele não consegue entrar sozinho, ele vai precisar da carnitina. A carnitina vai funcionar como uma carona, como um ônibus que vai levar esse ácido graxo para o interior da mitocôndria, ok? Então, temos aqui a nossa mitocôndria, tá? O ácido graxo chega lá na nossa célula,
tá aqui no citoplasma celular ainda, ok? Ó, esse aqui é o nosso acil-CoA, tá? Acil-CoA graxo. Na membrana externa da mitocôndria, nós temos essa enzima chamada carnitina aciltransferase 1. Essa carnitina aciltransferase 1, ela vai remover a coenzima A do nosso ácido graxo e vai ligar esse acil, né, esse ácido graxo a uma carnitina, ok? Então, ó, saiu o ácido graxo, se ligou a uma carnitina. Passou pela primeira membrana. Passou na membrana aqui mais externa, tá? Membrana mais externa. E agora? Preciso passar na membrana interna. Vai passar por meio de um transportador, tá? O transportador acilcarnitina, porque é a nossa molécula que ele vai transportar. Passou aqui no nosso transportador, nós teremos uma outra enzima, a carnitina aciltransferase 2. O que essa enzima faz? Ela remove a carnitina do nosso ácido graxo. Então, para cada ácido graxo que entra ali na membrana da minha mitocôndria, sai uma carnitina livre. E essa carnitina vai voltar para poder pegar outro ácido graxo. Ela é só um transporte, é só uma carona, tá? Levou, voltou de volta para o seu lugar de origem para poder pegar outro ácido graxo. Aqui, o nosso ácido graxo, ele vai se ligar agora novamente à nossa coenzima A, tá? Também feito pela carnitina aciltransferase 2. Então, ela remove a carnitina e liga a coenzima A novamente. Então, temos, mais uma vez, o acil-CoA graxo aqui, que nós tínhamos formado lá no início. Por quê? Essa forma é a forma ativada, é a forma que o ácido graxo consegue começar a ser oxidado, ok? Mas ela não consegue entrar sozinha na mitocôndria. Então, precisa dessa ajuda da carnitina. Esse aqui nós chamamos de ciclo da carnitina, ok? Conseguiu entrar na mitocôndria. Agora, propriamente, nós vamos começar a beta-oxidação. Vamos lá. Beta-oxidação. Ela ocorre por meio de 4 reações, tá? Eu quero que vocês entendam como ocorrem essas reações. Temos aqui um ácido graxo de 16 carbonos. 16 carbonos. Nós temos aqui o nosso grupo carboxila, tá? Carbono, oxigênio e hidrogênio. A partir desse nosso grupo funcional, nós temos o carbono 1 e o carbono 2, tá? Depois do grupo funcional, ele não é o carbono 1 e o carbono 2. Mas depois do grupo funcional, esse é o primeiro carbono, nós chamamos ele de alfa. O segundo carbono depois do grupo funcional é o carbono beta, tá? Só para vocês entenderem de onde vem esse alfa e beta. Na beta-oxidação, qual é a primeira reação? Ela é realizada pela acil-CoA desidrogenase. O que essa enzima faz? Ela vai adicionar uma dupla ligação, retirando o hidrogênio. Então, aqui a primeira oxidação, desidrogenação, tá? Remove um hidrogênio. Olha aqui, tínhamos 2 hidrogênios aqui, ó, no carbono beta. Agora temos um só. E há agora a formação de uma dupla ligação. Então, a primeira reação da beta-oxidação é uma desidrogenação, uma oxidação. Removo o hidrogênio. Lembram lá na nossa respiração celular, toda vez que nós temos uma oxidação, há liberação de elétrons. E nós temos os transportadores de elétrons, o FAD e o NAD. Tá? Então, aqui nós temos o FAD pegando esse hidrogênio e os seus elétrons, formando o FADH2. Ok? Então, essa é a nossa primeira reação. Segunda reação é realizada pela enoil-CoA hidratase. O que ela faz? Ela vai adicionar uma molécula de água, vai hidratar a nossa molécula, ok? Aqui, mais uma vez, no carbono beta, olha, tinha apenas um hidrogênio. Foi adicionado um hidrogênio aqui e um oxigênio aqui, ok? E outro hidrogênio aqui, ó, no carbono alfa. Há, então, a hidratação, a adição de uma molécula de água, tá? Então, segunda reação é de hidratação, tá? Feita pela enoil-CoA hidratase. Terceira reação. Na terceira reação, nós temos mais uma oxidação, assim como na primeira.
Aqui, a liberação, então, de um hidrogênio e dos seus elétrons, ok? Aqui nós tínhamos o hidrogênio aqui, ó, no carbono beta. Foi removido, tá? Removemos, liberamos esse hidrogênio. E, mais uma vez, nada é perdido. Esse hidrogênio, né, e os seus elétrons vão ser capturados pelos transportadores. Nesse caso, será um NAD+, formando, então, um NADH, ok? Temos aqui, então, mais uma oxidação na terceira reação. Na quarta e última reação, nós temos a enzima tiolase. Tiolase reagindo. O que ela vai fazer? Ela vai quebrar a nossa molécula. É a nossa primeira quebra, né, de ligação aqui, através do uso de um enxofre e hidrogênio. Por isso que é tiolase, porque é de um grupo tiol, né? Se vocês não lembram sobre os grupos funcionais, esse aqui é um grupo tiol. Com o uso desse tiol, então, há a quebra de ligação aqui da molécula. Nós teremos agora duas moléculas, tá? Iremos liberar uma com 2 carbonos, que é o nosso acetil-CoA, e temos ainda o restante da nossa cadeia, né? Tínhamos o quê? 16 carbonos no início, agora temos 14, porque foi liberado aqui um acetil-CoA, ok? Então, é assim que acontece a nossa beta-oxidação, através dessas 4 reações. Primeiro, ela não consegue, o ácido graxo não consegue entrar sozinho na mitocôndria, então tem o ciclo da carnitina. Chegou na mitocôndria, a primeira oxidação, depois uma hidratação, terceira oxidação e, por último, a tiolase agindo, tá? Quebrando a nossa molécula para liberar o quê? Acetil-CoA. Vamos lá? Bom, nós temos 16 carbonos, certo? Liberamos ali 2. A cada sequência, né, dessa beta-oxidação, nós liberamos 2 carbonos. Então, para conseguir oxidar a molécula completa, nós precisamos de vários ciclos, tá? Nesse exemplo aqui do ácido palmítico, nós temos 16 carbonos, teremos 7 ciclos, ou seja, essas 4 reações vão se repetir 7 vezes. Irá produzir 8 moléculas de acetil-CoA, 7 FADH2 e 7 NADH, ok? Então, ó, fez a beta-oxidação aqui no primeiro ciclo, repete no segundo, repete no terceiro, até liberar todos os carbonos, tá? Liberando vários acetil-CoA, nesse caso 8, vai depender do número de carbono do nosso ácido graxo, ok? Olha lá, formamos acetil-CoA e transportador de elétrons. Lembram da nossa respiração celular? Na glicólise, nós tínhamos a formação de acetil-CoA, né? E desses transportadores, FADH e NADH, que iriam ser usados nas vias metabólicas seguintes. O acetil-CoA, da mesma forma, ele vai para onde? Para o ciclo de Krebs. O FADH2 e o NADH vão para a cadeia respiratória, tá? Ou a fosforilação oxidativa. Então, gente, a primeira parte da via que difere entre as nossas moléculas, seja um carboidrato, seja um lipídio, seja a proteína que a gente vai ver logo em seguida. Chegou nesse ponto do acetil-CoA, o processo é o mesmo, tá? Então, se vocês não lembram como que é o processo a partir de agora, do ciclo de Krebs, da cadeia respiratória, volta lá na aula de respiração celular, tá? Então, a partir desse momento, todos seguem a mesma via metabólica, só essa primeira parte que é diferente, ok? Olha, esse processo que a gente acabou de falar aqui, ele ocorre para ácidos graxos que são saturados, que tem uma ligação simples, né? Ligações simples. Mas quando nós temos ligações duplas, né? Por exemplo, aqui, ó, o oleuil-CoA, né? É um exemplo, tem uma dupla ligação aqui entre o carbono 9 e 10. Como que acontece? Ele é diferente, tá? Quando nós temos duplas ligações, que a maioria dos ácidos graxos, nós precisamos de mais 2 enzimas. A enzima isomerase e redutase. Nesse caso aqui, a beta-oxidação acontece normal logo no início, tá? Então, nós teremos aqui, ó, 3 ciclos de beta-oxidação.
para oxidar esse e esse. Chegou aqui perto da dupla ligação, ela para, tá? Parou aqui. A enzima, ela só vai conseguir agir quando nós temos duplas ligações entre o carbono 2 e 3, ok? Lembrem-se disso, entre o carbono 2 e 3. Aqui nós temos o carbono 1, carbono 2, 3 e 4. Então, nesse caso, está entre o carbono 3 e 4. Agora, nós vamos ter a ação da enzima isomerase. O que ela vai fazer? Vai mudar essa dupla ligação de lugar. Vai trazer essa dupla ligação para entre o carbono 2 e 3, como nós podemos ver aqui. Então, a enzima isomerase muda a dupla ligação, onde quer que ela esteja, para o carbono 2 e 3, tá? Outra coisa importante, a configuração dessa dupla ligação. Antes, ela era o que? Cis, né? Ó, os hidrogênios estão todos voltados para o mesmo lado, para o mesmo plano. Nós precisamos dela na configuração trans. Então, ó, um hidrogênio para um lado e o outro hidrogênio para o outro, lados opostos, tá? Então, a isomerase faz isso. Muda a dupla ligação e a configuração. A partir disso, a beta-oxidação pode acontecer normalmente, tá? Assim como nós vimos ali naquelas 4 reações. Então, quando nós temos dupla ligação, só precisa fazer isso. Precisa dessa isomerase para mudar a dupla ligação de lugar e transformar a configuração cis em trans. A partir disso, ocorre aquelas reações da beta-oxidação. E se nós tivermos mais de uma dupla ligação, nós tivermos apenas uma, né? Como nesse exemplo, ó, temos entre o carbono 9 e 10 e 12 e 13. Aqui, mesma coisa, ocorre a beta-oxidação normal, né, dessa parte aqui da cadeia do ácido graxo. Chegou perto da dupla ligação. O que faz? A isomerase muda de lugar essa dupla. Tá? Estava entre o carbono 3 e 4, mudou para o carbono 2 e 3. A partir disso, né, fez essa isomerase, mudou, né, a posição ali, a configuração da dupla ligação, ocorre mais uma beta-oxidação. E agora, temos a segunda enzima, a redutase. Redutase, o que vai fazer? Vai fazer uma redução dos nossos elétrons. O que acontece? A adição de um hidrogênio e seus elétrons. Quando eu adiciono um hidrogênio aqui, eu tiro a dupla ligação, tá? Então, a redutase ela vai remover uma dupla ligação, fazendo com que a cadeia tenha apenas uma saturação, tá? E não mais de uma. E de onde vem esse hidrogênio? Vem do nosso transportador, tá? Do NADPH. Liberou aqui o hidrogênio, trouxe para a nossa estrutura, fica somente o NADP, ok? Então, a redutase ela vai fazer essa redução, adiciona um hidrogênio para a nossa molécula. A partir disso, a isomerase age novamente, ó. Muda a nossa dupla ligação do carbono 3 e 4 para o carbono 2 e 3. Mudou aqui a dupla ligação, ocorre a beta-oxidação normalmente. Ok, gente? Então, aqui, ó, que vocês precisam se recordar. Temos duplas ligações, precisamos de outras duas enzimas, isomerase e redutase. Isomerase vai sempre colocar a dupla ligação entre o carbono 2 e 3, tá? E colocar na configuração trans. E a redutase vai tirar todas as duplas ligações a mais que tiver para ficar somente uma, ok? Vai reduzir e fazer, então, com que a beta-oxidação consiga seguir o seu percurso normal, como nós vimos anteriormente. Ok, nós estamos, então, produzindo o quê? Acetil-CoA, certo? A oxidação, então, do ácido graxo vai produzir acetil-CoA, FADH2 e NADH. Quando nós temos muita queima, muita oxidação de ácido graxo, né? Nós produzimos muito acetil-CoA. Esse acetil-CoA, ele vai ser convertido em corpos cetônicos através de um processo que a gente chama de cetogênese, tá? Cetogênese, então, é a conversão do acetil-CoA em excesso em corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, então, funcionam como uma reserva de energia, né? Quando o corpo estiver precisando de acetil-CoA para produzir energia, vai estar ali,
corpo cetônico vai estar ali. E esses corpos cetônicos podem ser 3. A acetona, a acetoacetato e a beta-hidroxibutirato, tá? Esses 3 principais aqui são os corpos cetônicos. Por que a produção desses corpos cetônicos? Esses compostos aqui, eles são solúveis em água. Então, eles conseguem percorrer normalmente na corrente sanguínea e conseguem ser distribuído para o tecido onde estiver precisando de energia, principalmente o cérebro, o coração e o músculo esquelético, tá? Então, ele consegue percorrer a corrente sanguínea e chegar no tecido de necessidade de energia, ok? Tá aí a importância dos corpos cetônicos. Mas, quando há muita produção de corpo cetônico, quando eles estão em excesso, eles podem se acumular no sangue e reduzir o pH do sangue, causar uma cetoacidose. Cetoacidose. Isso ocorre principalmente em quem tem diabetes. Isso é um problema que pode levar até coma ou à morte do organismo, tá? Devido a essa redução abrupta, né, muito grande do pH devido ao excesso de corpo cetônico. Então, precisa sempre de um equilíbrio aí, ok? Fechou? Beta-oxidação não é tão difícil assim, né? Precisamos recordar, então, que o ácido graxo precisa de uma ajudinha para entrar na mitocôndria, onde ocorre a beta-oxidação, ocorre através de 4 reações. Quando temos um ácido graxo com mais de uma dupla ligação ou com dupla ligação, temos outras 2 enzimas que contribuem. E o excesso dessa oxidação vai formar o quê? Corpos cetônicos, tá? Que são importantes, uma reserva de energia, mas em excesso podem causar problemas também. Ok, agora, vimos lá sobre a degradação, metabolismo do quê? De carboidratos. Vimos agora de lipídios. E se o organismo tiver um jejum muito prolongado, né? Onde não temos carboidratos, não temos lipídios, da onde vai tirar energia? Vai tirar agora das proteínas, né? A nossa terceira molécula ali mais abundância que nós consumimos. Então, nós vamos ver sobre a oxidação de aminoácidos. Ingerimos a nossa carne, cheia de proteína, chegou lá no nosso estômago. A mucosa do nosso estômago, né, a mucosa gástrica, vai produzir um hormônio que nós chamamos de gastrina. A gastrina vai ativar 2 células. As células parietais, que vão produzir o nosso suco gástrico, e as células principais, que vão produzir, né, secretar o pepsinogênio. Pepsinogênio é a enzima que vai fazer a quebra de proteína, tá? Mas esse pepsinogênio, ele está na forma inativa, né? Ele não pode estar, né, ali quebrando a todo momento. Tem a forma inativa, que é essa. Quando o pH está muito baixo, esse pepsinogênio é ativado. Aí nós temos a forma, então, que nós chamamos de pepsina. Pepsina, gente, esse é um nome importante se lembrar. É a enzima que quebra a proteína, tá? Vai quebrar a proteína em pedaços menores, nos nossos peptídeos. Então, a partir da pepsina, nós temos, então, a formação de peptídeos. Esses peptídeos vão seguir o caminho para o nosso intestino, tá? Aqui, nós temos um pH ácido. Esse pH precisa neutralizado, né, ali na região do intestino. Esse pH ácido ele é importante por quê? Para matar bactérias, mas também para começar o processo de desenovelamento das proteínas, tá? Para contribuir para a sua degradação. Então, o pH baixo contribui para desenovelar a proteína e também juntamente com a pepsina para quebrar ela, facilita então. Mas chegou aqui, um outro hormônio é liberado, que faz com que haja a produção de bicarbonato, para neutralizar o pH aqui do intestino, tá? Um pH próximo de 7, pH neutro. Agora, nós temos aqui outras enzimas que vão degradar ainda mais, quebrar ainda mais os nossos peptídeos, formando, então, os nossos aminoácidos, tá? Então, aqui nós teremos como produto os aminoácidos livres. Esses aminoácidos livres vão ser absorvidos pela mucosa intestinal. Aqui, a absorção
de aminoácidos na mucosa intestinal. Chegou na célula, vai correr, né, vai ser distribuído para a corrente sanguínea e chegar até o fígado, onde vai ocorrer, propriamente dito, a oxidação do aminoácido, tá? No fígado. Fechou? Como ocorre a oxidação dos aminoácidos? Primeiro passo, nós temos que remover o grupo amino por meio de um processo que nós chamamos de transaminação, tá? A remoção do nosso grupo amino. Temos aqui o nosso aminoácido com um grupo amino. Esse grupo amino vai ser transferido para um outro composto, normalmente o alfa-cetoglutarato, tá? Quando há adição desse grupo amino nesse alfa-cetoglutarato, nós teremos a formação de um novo aminoácido, o glutamato, ok? Então, a partir desse aminoácido inicial, nós formamos outro aminoácido, o glutamato. E nós vamos ter ainda o esqueleto desse aminoácido original, tá? O esqueleto dele aqui, o esqueleto carbônico, né? Nós iremos chamar de alfa-cetoácido, tá? Então, aqui o que importa? Primeiro passo da oxidação, remover o grupo amino por meio do processo de transaminação. Translocamos, então, esse grupo amino para o alfa-cetoglutarato, formando o glutamato. Então, formamos um novo aminoácido, ok? Temos o glutamato, o nosso aminoácido. O que vai acontecer? O segundo passo, então, é o processo de oxidação. Nós temos a oxidação desse aminoácido. Aqui, para fazer essa oxidação, né, nós liberamos, então, um hidrogênio com os seus elétrons. E ele vai ser capturado pelos transportadores de elétrons, no caso aqui, o NADP, formando um NADPH. Tirou um hidrogênio, olha só. Aqui tínhamos 3, agora temos 2, ok? Essa molécula aqui, intermediária, tá? Ela vai sofrer um processo de adição da molécula de água. Nós temos uma hidratação. E quando nós fazemos essa hidratação, adicionamos essa molécula de água, há a liberação da amônia, tá? Ó, NH4, a liberação de amônia e a formação do nosso composto aqui de interesse. Volta a ser o alfa-cetoglutarato, tá? Então, nessa oxidação do nosso novo aminoácido, iremos ter a liberação de amônia e de alfa-cetoglutarato, além da formação de um transportador de elétron, tá? Do NADPH. Porém, essa amônia, ela é tóxica, né? É tóxica para o organismo, principalmente para o cérebro. Porque a amônia aqui, ó, ela vai atrair a água. Se tiver muita amônia no cérebro, pode causar um edema, né? Devido a essa atração pela molécula de água. Além disso, ela pode produzir estresse oxidativo ou ainda alterar o pH, né, das células ali cerebrais. Então, essa amônia é tóxica, principalmente para o cérebro. Nós não podemos manter essa amônia no nosso organismo. O que acontece? Uma transformação. Essa amônia, ela é convertida em uma série de reações em ureia, ok? Então, uma maneira de se desfazer dessa substância tóxica é converter ela em uma que pode ser facilmente eliminada, a ureia, que é eliminada através da nossa urina, tá? Então, lá no rim, a gente consegue eliminar através da absorção ali, né, da filtração no rim e elimina pela urina, ok? Beleza. Então, ó, aqui nós tivemos o nosso aminoácido, né? Tiramos o nosso grupo amino e o resto. O que sobrou aqui dele, ó, o alfa-cetoácido. O que acontece? Ele vai ser utilizado, então, para as outras vias metabólicas, tá? Ele vai ser utilizado para a produção de energia, que é o nosso processo de interesse aqui, ok? Ele vai ser usado para produzir intermediários das vias metabólicas que a gente já comentou, tá? Como o alfa-cetoglutarato, o succinil-CoA, o fumarato, o oxaloacetato, o piruvato, acetil-CoA, todos eles que vão entrar onde? No ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico. Então, eles são
precursores, tá? Os aminoácidos, a oxidação desse aminoácido vai ser precursor dos intermediários do nosso ciclo de Krebs, que vai fazer o restante da nossa respiração celular. Olha só que importante, né? Muito importante a oxidação dos aminoácidos também. E esses aminoácidos, eles podem ser classificados de duas formas. Em glicogênicos, são aqueles aminoácidos que vão dar origem a precursores ali da glicose, né, na via da gliconeogênese, e também em cetogênicos. Esses cetogênicos vão dar origem ao acetil-CoA ou aos corpos cetônicos, tá? Então, temos duas classificações de aminoácidos ali que vão estar entrando no restante da via metabólica. Só para vocês, né, verem assim por cima, tá? Porque é muito nome, eu sei que é um pouquinho difícil de entender. Mas, ó, temos 5 aminoácidos que vão dar origem ao alfa-cetoglutarato. A arginina, glutamina, histidina, prolina e o glutamato, ok? Então, esses daqui vão dar origem a esse intermediário do ciclo de Krebs. A isoleucina, metionina, treonina e valina vão dar origem ao succinil-CoA, a outro intermediário, ok? A fenilalanina e a tirosina vão dar origem ao fumarato, mais um intermediário do ciclo de Krebs. A asparagina e o aspartato vão dar origem ao oxaloacetato. Esses outros 6 aminoácidos aqui, ó, alanina, cisteína, glicina, serina, treonina e triptofano vão dar origem ao piruvato. E esse piruvato, né, vai originar ou oxaloacetato ou acetil-CoA, que também vai entrar ali no ciclo de Krebs. Agora, nós temos 7 aminoácidos aqui que vão dar origem ou ao aceto-acetil-CoA ou acetil-CoA, tá? A leucina e a lisina vão dar origem somente a corpos cetônicos, ok? Então, esses dois aqui são exclusivos para a origem de corpos cetônicos. Os demais podem originar aceto-acetil-CoA ou acetil-CoA. E esses, então, ó, em azul, são classificados como cetogênicos, os demais aqui como glicogênicos, tá? Alguns aminoácidos, vocês vão ver que estão repetidos aqui no meio, né? Por exemplo, a fenilalanina tem aqui e tem aqui. Ou seja, ele pode dar origem a ambos, tanto a precursores ali da via, né, da glicose, como também precursores ali para acetil-CoA ou corpos cetônicos, tá? Então, entra nas duas classes, ou seja, são os mistos, tá? Os aminoácidos mistos, ok? Pessoal, vamos lá a alguns exercícios para vocês compreenderem melhor essas etapas, tá, de oxidação. Então, todos esses 20 aminoácidos, eles vão ser oxidados para formar intermediários, tá? Intermediários do ciclo. E no outro que a gente viu anteriormente, dos lipídios, também, né? Eles vão sofrer reações para formar o quê? Um acetil-CoA que vai entrar no ciclo. Então, todos esses compostos têm um ponto em comum, que é o acetil-CoA. A partir daí, repete tudo na via metabólica, só no processo antes disso que muda para carboidrato, para lipídio e para proteína, ok? Tudo isso para a produção de energia, tá? Vamos lá. Primeiro exercício. A oxidação de ácidos graxos, ou beta-oxidação, é uma via catabólica que ocorre na matriz mitocondrial e envolve uma série de reações cíclicas que removem a cada volta 2 carbonos da cadeia do ácido graxo. Para que os ácidos graxos de cadeia longa, 14 carbonos ou mais, possam ser oxidados, é necessário que atravessem as membranas mitocondriais com o auxílio de moléculas e enzimas específicas. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta. A. A entrada dos ácidos graxos de cadeia longa na mitocôndria independe da ação da carnitina, pois essas moléculas são capazes de atravessar livremente as membranas mitocondriais. Errado, né, gente? Então, ó, ácido graxo longo, mais de 14 carbono,
precisa da ajuda da carnitina, não consegue atravessar. Se fosse menos, ele atravessa sozinho, livremente, através da membrana, ok? Então, essa está errada. B. A beta-oxidação ocorre no citoplasma celular. Errado, né? A beta-oxidação, gente, ocorre dentro da matriz, tá? Da mitocôndria, na matriz mitocondrial. No citoplasma ocorre somente a ativação do ácido graxo. Tá? Lembra que o ácido graxo se liga à coenzima A, formando o acil-CoA graxo. Então, no citoplasma só ocorre essa ativação. A beta-oxidação ocorre dentro da mitocôndria, então tá errada. O ciclo da carnitina permite que os ácidos graxos entrem na matriz mitocondrial, sendo que a enzima carnitina aciltransferase 2 atua na membrana mitocondrial externa. O ciclo ajuda, né? Permite que ele entre. Mas, na membrana externa, nós temos a aciltransferase 1, tá? Não é a 2, ó. Então, esse detalhezinho aqui. Na externa é a 1, na interna é a enzima 2, ok? Então, aqui está errado por causa disso, desse detalhe. D. A sequência correta das reações da beta-oxidação é desidrogenação, com formação de uma ligação dupla trans, hidratação, nova desidrogenação e, por fim, clivagem pela tiolase, liberando acetil-CoA. Correto, gente. Então, essa sequência, eu gostaria que vocês se recordassem. A beta-oxidação, então, nos ácidos graxos vai primeiro, 4 reações. Primeiro, uma oxidação, tira um hidrogênio, tá? Desidrogenação. Depois, a inserção de uma molécula de água, por isso hidratação. Terceiro, mais uma oxidação, libera mais um hidrogênio, mais uma desidrogenação. E, por fim, a tiolase faz a quebra, né? Liberando 2 carbonos, que é o nosso acetil-CoA, ok? Então, essa é a correta. Letra E. A oxidação de ácidos graxos produz menos energia por mol do que a oxidação de carboidratos, sendo por isso utilizada apenas em casos extremos de jejum prolongado. Menos energia? Não, né, gente? Libera mais energia, tá? Oxidação de ácido graxo, mais energia do que qualquer outro, carboidratos ou proteína, tá? Mas o carboidrato libera energia mais rápido, ok? Então, a letra correta é a letra D. Outro exercício aqui. Durante o catabolismo dos aminoácidos, o grupo amino é removido para que o restante da molécula possa ser utilizado em vias metabólicas centrais. Esse processo, além de ser importante para a obtenção de energia, evita o acúmulo de compostos nitrogenados tóxicos ao organismo. Com base no metabolismo dos aminoácidos, assinale a alternativa correta. A. A transaminação remove o grupo amino de um aminoácido e o transfere diretamente para a ureia, eliminando a necessidade de reações mitocondriais. Errado, né, gente? A transaminação, ela vai remover o grupo amino, mas já não transfere para a ureia, né? Tem todo aquele processo, transfere para o alfa-cetoglutarato, que vira outro aminoácido, tá? Esse aminoácido dentro da mitocôndria vai ser oxidado para depois liberar, né, a amônia, e essa amônia depois vai ser convertida em ureia, tá? Então, não é direto. Isso aqui tá errado. B. A glutamato desidrogenase atua no citoplasma. Gente, aqui tá falando o quê? Da oxidação. Não é no citoplasma, é na matriz mitocondrial, tá? Então, aqui já tá errado. B está errada. E aqui também fala que vai formar o quê? Ureia. Lá na oxidação libera o quê? Amônia, tá? Então, essa aqui está errada. C. A amônia, produto da desaminação do glutamato, é altamente tóxica e, por isso, é convertida no fígado em ureia, que é solúvel e excretada pela urina. Correto, né, gente? Então, a amônia, que é produto aqui da desaminação, é tóxica. Ela é convertida em ureia para ser eliminada na urina. Está correta. A D. Todos os aminoácidos são degradados exclusivamente em piruvato. Não, né? Você viu aquele esquema ali na última imagem? Cada aminoácido pode originar um intermediário diferente, né? Acho que tinha uns 6, 7 opções de intermediário ali do ciclo, né? Seja
na gliconeogênese, ou seja, também na parte dos corpos cetônicos. Então, não é exclusivamente em piruvato. Esses aminoácidos podem ser degradados em outros intermediários também. Então, a alternativa correta é a letra C. Resuminho, gente. Beta-oxidação. Nós temos lá o nosso ácido graxo, ele precisa ser ativado, né? Lá no citoplasma, ele se liga com a enzima A. Mas ele não consegue entrar sozinho na mitocôndria, então ele precisa da ajuda da carnitina, ok? Entrou na mitocôndria, ele vai passar por aquelas 4 reações da beta-oxidação para formar acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai para onde? Para o ciclo de Krebs. Mas também a formação do quê? De NADH e FADH2, que vão para a cadeia respiratória. Então, a primeira etapa é diferente, né? Lá da glicólise. As demais são iguais. A oxidação de aminoácidos. Primeiro, preciso remover o grupo amino, que é a nossa transaminação. Depois disso, a oxidação, tá? Que vai liberar o quê? O nosso aminoácido e a nossa amônia. E essa amônia, por ser tóxica, precisa ser convertida em ureia. E nessa oxidação, né, o esqueleto que sobrou, a nossa cadeia carbônica, vai servir como precursor para dar origem a intermediários das nossas vias metabólicas. E esses aminoácidos eles vão ser classificados em 3: glicogênicos, cetogênicos ou mistos, ok? Então, isso aqui é o que eu gostaria que vocês recordassem. Eu sei que é muita informação, muita coisinha, que vocês possam voltar na aula desde o início para compreender melhor. Se vocês quiserem voltar lá na aula de respiração celular para compreender ciclo de Krebs e cadeia respiratória de novo também, ok? Mas a aula de hoje é isso. Nós nos vemos na próxima aula com um novo conteúdo, com uma nova via metabólica, ok? Até mais, pessoal!